vocês? Então, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algo muito antigo no nosso país e em todo o mundo, certo? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre os Correios, mas também toda a história dos meios de comunicação. Então, nós vamos conhecer um pouquinho e vamos conversando, ok? Eu sou a professora Vanessa e antes da gente continuar a nossa conversa de hoje, nós vamos dar um tempinho para vocês separarem o seu material, lavar as mãos e preparar um espaço para o registro, certo? Vamos lá? E agora que está tudo organizado, pronto para o começo da nossa videoaula de hoje, que nós iremos conversar um pouquinho sobre a história dos meios de comunicação. Mas para isso, antes de tudo, nós vamos testar um pouquinho os nossos conhecimentos prévios sobre os Correios e a história dos meios de comunicação. Vamos lá? Para isso, eu coloquei o quiz. Então, vamos lá. Pergunta número 1. A escrita surgiu a partir dos primeiros registros através de que técnica? Letra A, papiro. Letra B, arte rupestre. Ou letra C, sinal de fumaça? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem na resposta. E então, será que vocês acertaram a resposta? Vamos conferir? Acertou quem respondeu a arte rupestre. Vamos falar um pouquinho sobre a arte rupestre? Olha lá que interessante. A arte rupestre, ela surgiu bem antes de Cristo. E as pessoas se comunicavam através de desenhos na pedra. Então, olha lá, vamos conferir um pouquinho? Que bacana essa técnica, né? E com tudo isso, a história foi evoluindo. Mas a gente começou, antes de tudo, lá com a escrita. Olha lá. Mas logo em seguida da arte rupestre, eles criaram o papel. Mas da onde que vem o papel? Olha que interessante, daquela plantinha ali, ó, que vocês estão vendo na tela, chamada papiro. Isso mesmo, do papiro passava-se todo por um processo até chegar no papel. E aí surgiu o papel. Olha que interessante. Vamos para a próxima questão? Quais foram os primeiros povos a utilizar o sinal de fumaça para se comunicar? Letra A, será que foram os indígenas americanos? Letra B, os romanos? Ou letra C, os portugueses?
Tempo para vocês pensarem um pouquinho na resposta. E então, pensaram na resposta? Vamos ver se vocês acertaram? Acertou quem respondeu letra A, os indígenas americanos. Olha que interessante! Exatamente! Os primeiros povos a utilizar o sinal de fumaça para se comunicar foram os indígenas americanos. E como será que eles faziam tudo isso? Ah, olha lá, esse era o sinal de fumaça. Então, como que era feito para eles se comunicarem? Tinha que ter um jeito, não é mesmo? Então, como era feito? Eles montavam a fogueira com madeiras secas, enfim. E aí, formava-se o fogo, assim eles jogavam uma manta por cima daquela fogueira, daquele fogo, e quando eles queriam se comunicar, eles levantavam aquela manta e saía um tufo de fumaça. Dessa forma, essa fumaça subia e eles conseguiam se comunicar, muitas vezes até para avisar algum sinal de perigo que eles estavam correndo. Então, era dessa forma que era feito. Agora, a história de hoje tem a ver com a maratona. Nossa, maratona? Puxa vida, sobre o que será? Lembra que a gente conversou no começo? Essa tá muito fácil, não é mesmo? Vamos ver? Se tem a ver com maratona, então é letra A, Olimpíadas, letra B, Correios ou letra C, atletismo. Essa tá muito fácil. Tempo para vocês pensarem. Essa eu tenho certeza que vocês acertaram. Lógico que é. Muito bem, os Correios, exatamente. Mas por que os Correios têm a ver com a maratona? Vamos descobrir? Olha lá, tá vendo aquele mocinho correndo? Já dá para imaginar que foi mais ou menos na antiga Grécia, certo? Exatamente. Então, para os povos se comunicarem de alguma forma, não tinha, né? Não tinha, era muito difícil a comunicação. Então, como que eles imaginaram em fazer? Poxa, eu vou pegar um vassalo aqui, que era um soldado, né? O general pensou, de um dos povos. Então, ele pegou e enviou esse mensageiro até a outra terra ou a outra cidade para comunicar que venceu a guerra, que venceu aquela batalha. Então, como que ele fez? Como foi o primeiro? Ele foi correndo, porque ele tinha um prazo para cumprir aquele período. Então, ele foi correndo. Ele correu cerca de 39 quilômetros.
Uau, 39 quilômetros, só que ele foi muito rápido. E aí o que aconteceu? Chegando no seu destino, ele já estava muito exausto. Então ele caiu exausto no chão e apenas balbuciou: Vitória! Então, correios vem da palavra correr. Olha que interessante. Vamos seguir? Agora, a próxima questão do nosso quiz. A origem da maratona ocorreu na Grécia Antiga. Em quais cidades será que ocorreu? Na letra A, Atenas e Persa. Letra B, Babilônia e Esparta. Ou letra C, Esparta e Atenas? Tempo para vocês pensarem. E aí, pensaram na resposta? Essa eu também tenho certeza que vocês vão acertar. Acertou quem respondeu letra A, Atenas e Persa. Então, agora que vocês já estão testado todos os conhecimentos, vamos seguir a nossa aula? Olha lá. Vocês sabiam que essas duas cidades, elas são separadas por um mar? Olhem lá no mapa, vamos acompanhar lá no mapa. Qual mar que é? É o mar Egeu. Olha que interessante. Então, de um lado do mar fica Atenas e do outro fica Persa. Viu só que bacana? Vamos seguir? Então, agora lá, número 5. Com grande capacidade de localização, qual seria essa forma de comunicação? Olha lá, com grande capacidade de localização. Seria letra A, a bicicleta, letra B, o cavalo ou letra C, pombo-correio? Essa também está muito fácil. Tempinho para vocês pensarem. Olha lá, acertou quem respondeu letra C, pombo-correio. Olha que interessante, era um dos meios de comunicação mais fascinantes da época e desde lá da época dos faraós. Vocês sabiam disso? Isso mesmo. O pombo-correio, ele atingia cerca de 70 quilômetros por hora e ele era extremamente treinados para isso. Então, eles tinham toda essa capacidade. E sabe aonde que eles levavam a correspondência? Levavam amarradinho nos pés, lá na patinha dele. Que legal, né? Vamos seguir? Olha lá.
com uma bolsinha, mas vamos seguir. Ah, olha lá, agora nós chegamos um pouco nas cartas, na escrita das cartas, porque aí já existia o papel, já existia toda a escrita, já tinha evoluído um pouquinho mais. Então, olha lá, quando as cartas chegaram no Brasil, lá nos primórdios, lá dos serviços postais, o nosso Brasil ele era chamado de Brasil Colônia e ele reportava-se a Portugal. Sabiam disso? Sim, o nosso país ele reportava-se a Portugal. Porém, quando chegou a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi uma certidão de batismo do Brasil, foi ali que Pero Vaz de Caminha anunciou ao rei de Portugal o descobrimento de uma nova terra. Que interessante, né? Então, aí que tudo começou a separação do Brasil e o Brasil se tornar independente. Olha lá. Então, ali na tela, entre os séculos XV e XVI, devido à expansão territorial, as trocas de correspondência se fizeram cada vez mais importantes e as demandas cada vez mais necessárias. Então, para isso, o que acontecia? Os monarcas, com todas essas necessidades, acabaram passando a designar vassalos. Exatamente. Então, esses vassalos que eram responsáveis pela entrega dessas correspondências. Em Portugal, o Dom Manuel I, ele criou o ofício de correio-mor, que foi o primeiro correio ou carteiro, em 1520. Agora, com tudo isso que a gente chegou até agora, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês, contando um pouquinho mais sobre a evolução dos meios de comunicação. Vamos assistir? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai falar sobre os meios de comunicação. Você conhece esses objetos? Eles são ferramentas de comunicação. Os meios de comunicação são os veículos ou instrumentos utilizados pelos homens para se comunicarem, conversar e transmitir informações. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando o conhecimento do mundo. Existem dois tipos de meios de comunicação: os individuais e os em massa. Os meios de comunicação individuais são aqueles em que uma pessoa se comunica com a outro indivíduo, ou seja, direcionado para alguém. Já os meios de comunicação em massa são os que transmitem a informação para várias pessoas ao mesmo tempo. Os primeiros registros de comunicação aconteceram há muito tempo atrás. Foram as pinturas rupestres, que são os desenhos primitivos dentro de cavernas ou grutas, que eram feitos para transmitir uma informação. Em seguida, a escrita surgiu no Egito Antigo e foi evoluindo até dar origem à carta, que durante muito tempo foi o principal meio de comunicação da humanidade. Os egípcios já utilizavam as aves para enviar documentos e cartas. O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação. A humanidade sempre se esforçou para vencer as distâncias e levar mensagens urgentes no menor tempo possível. Por muito tempo, esse trabalho contou com a ajuda de animais, mas nunca deixou de ser vinculado ao ser humano. Na história postal brasileira, Paulo Bregano foi quem levou ao príncipe Dom Pedro I as notícias de Portugal sobre a independência do Brasil. Por este feito, ele é considerado o patrono dos Correios e também o primeiro carteiro do Brasil. Patrono é aquele que representa ou defende uma causa.
Após o desenvolvimento de estudos sobre a eletricidade, surgiu o primeiro equipamento de comunicação, o telégrafo, que foi inventado por Claude Schaap, que consistia em transmitir letras e frases por meio de um sistema óptico. O telégrafo foi considerado uma das maiores revoluções dos meios de comunicação. As pessoas que faziam a entrega eram chamadas de mensageiros. Algum tempo depois, no século XX, o rádio e o telefone foram os principais meios de comunicação. O rádio foi criado e utilizado para propagar as informações, bem como servir de entretenimento com as músicas e a radionovela. O telefone representou a evolução do telégrafo. Esse instrumento, ligado por fios, emite mensagens de voz a longas distâncias, em tempo real. O aparelho telefônico sofreu alterações ao longo do tempo. Telefone público, analógico, digital, sem fio e até chegar no celular. No século XX e XXI, a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação. A televisão também sofreu muitas alterações. É o meio de comunicação mais utilizado pelo homem. E aí, gostaram do vídeo? Bacana, né? Ele explica um pouquinho sobre o processo da evolução de toda a nossa tecnologia dentro dos meios de comunicação. É muito interessante toda essa história, não é mesmo? Então, assim, agora nós chegamos nas cartas. Olha como eram as cartas antigamente e como elas são hoje. Porém, com toda essa tecnologia, tudo foi evoluindo e mudando um pouquinho. Então, agora, o que eu vou propor para vocês? Eu vou propor para vocês que vocês pensem em alguém especial que vocês já não veem há algum tempo. E para a gente resgatar um pouquinho as cartas, a escrita das cartas, o que vocês me dizem de vocês pensarem em alguém com carinho e escrever uma carta? Vamos fazer isso? Eu espero que vocês curtam essa experiência. Vamos escrever uma carta para alguém muito especial que vocês já estão há algum tempo sem se comunicar. Certo? Olha lá, com toda essa evolução, eu não podia deixar de falar também sobre o código Morse. Interessante, né? Foram acontecendo muitas evoluções com os meios de comunicação. E com a criação, com toda essa evolução, esse senhorzinho que aparece ali na tela de vocês, ele é chamado de Samuel Morse. Ele foi um pintor. Isso mesmo. E esse pintor, ele criou o código Morse. O que era o código Morse? Era uma forma de evoluir um pouquinho mais a comunicação entre as pessoas. Que bacana, né? Em 25 de janeiro, foi instituído o Dia do Carteiro. Mas de que ano? De 1663. Olha só quanto tempo já se passou de 1663 até os dias de hoje. E é óbvio que aconteceram todas essas evoluções. Então, olha lá. A evolução. O carteiro como era, né? E como ele é hoje. Então, aí eu mostro para vocês um pouquinho da evolução do carteiro. Com toda essa evolução e com todo esse tempo, os Correios, para contar um pouquinho sobre a história, eles criaram o Museu dos Correios. Isso mesmo, lá no Museu dos Correios, conta-se toda a história e toda a evolução desde o início. Sabe aonde que ficam? Em Brasília, exatamente. Esse museu, ele fica em Brasília e ele é aberto ao público. Então, as pessoas agendam
os horários e vão até lá com várias atividades culturais para realizar lá dentro do Museu dos Correios. Olha lá, e também foram acontecendo as evoluções das cartas. Hoje nós temos o envelope e o selo. Para poder enviar uma carta para uma outra pessoa, a gente não pode simplesmente colocar dentro de um envelope e fechar e enviar se você quer enviar pelo correio. Você precisa colocar a carta dentro do envelope, você precisa ir até o correio selar ela para você conseguir enviar. Com o tempo, com toda a evolução, foram criados telegramas. Os telegramas, ele foi uma grande evolução, um grande passo que os Correios deu. Então, o que que acontecia? Com o telegrama, a pessoa ela conseguia se comunicar com muito mais rapidez. Então, quando eram mensagens urgentes, a pessoa enviava o telegrama. E logo após o telegrama, os Correios também ficou responsável por entregar encomendas. Isso mesmo. Então, hoje nós também podemos enviar encomendas de um lugar para o outro. Com o tempo, surgiu o telefone. Olha só, com toda a necessidade de comunicação, foi criado o telefone. Olha lá, então nós temos um telefone lá nas imagens da década de 80, década de 90 e do ano 2000. Eu trouxe aqui também um aparelho um pouquinho antigo, que é de 2000, mas ele é já um pouquinho antigo. Paralelamente aos telefones, surgiu o radiotransmissão e surgiu devido toda a demanda e a importância de comunicação. Ele foi criado ali na Primeira Guerra Mundial, porque havia-se muita a necessidade de estar se comunicando de forma mais rápida e mais precisa. Logo depois da radiotransmissão, dos rádios, surgiram os aparelhos de celulares. Exatamente. Olha lá. E ele sofreu algumas evoluções nos aparelhos também. Então, eu vou mostrar para vocês alguns modelos um pouco mais antigos até chegar nos celulares, nos aparelhos de celulares ou até mesmo smartphones tão utilizados nos dias de hoje. Então, aqui eu tenho um aparelho um pouco mais antigo. Depois surgiu esse aparelho. E aí, com toda a necessidade de comunicação, nós chegamos aos smartphones. Interessante toda essa evolução, né? Então, vamos seguir. E com a evolução de toda a telefonia, a radiotransmissão, veio então a televisão, justamente para poder comunicar as notícias. Então, os noticiários naquela época precisavam ser transmitidos para que todos os povos, as populações, conseguissem saber e estar por dentro do que estava acontecendo. Olha lá, e a televisão, os aparelhos de TV, também sofreram várias evoluções, várias transformações até chegar nos dias de hoje. Olha lá na tela, lá, a evolução dos aparelhos de TV. Então, antes era a TV com aquela caixa grande atrás e hoje já sem tanto essa necessidade, as TVs são planas, fininhas e que passam todas as informações e as notícias para que a gente fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Olha lá, da máquina de escrever para o computador. E tudo foi evoluindo, não é mesmo? Até que nós chegamos aos notebooks, aos smartphones, aos tablets e todos os meios de comunicação foram se transformando em eletrônicos, foram para os eletrônicos. Então, hoje, até os jornais que eram em papéis, revistas, estão de forma online. Então, você consegue acessar do seu celular, você consegue acessar os noticiários de um tablet, de um notebook, de um computador.
computador. Então, olha quanta evolução foram acontecendo durante todo esse tempo, durante todo esse período. E agora eu vou propor uma atividade para vocês. Bem bacana. Eu sei que vocês já estão com todo o material separado, porém, essa atividade, ela exige um pouquinho, talvez, de uns meios eletrônicos que vocês possam ter. Então, olha lá, você vai escolher um meio de comunicação, que pode ser um podcast, um e-mail ou até mesmo um vídeo. E você vai pensar em uma outra pessoa que você queira se comunicar, só que você vai se comunicar de uma maneira mais tecnológica. Nós tivemos a atividade da carta, que você vai fazer a escrita da carta para alguém especial. E agora, pensando um pouquinho em toda essa evolução da tecnologia, dos meios de comunicação, você vai pegar um desses três, que é mais tecnológico, para você enviar uma comunicação, uma mensagem, um recado, ou até mesmo uma carta. Então, você vai escolher um desses três meios para você se comunicar de uma maneira mais tecnológica, certo? Bacana, não é mesmo? Então, agora, depois de tudo isso que nós vimos na nossa videoaula de hoje, eu vou propor para vocês um tempo para vocês estarem realizando uma das propostas e atividades que eu coloquei para vocês, ou da escrita de carta, ou de um podcast, um vídeo ou um e-mail. E eu vou dar esse tempo e daqui a pouco a gente volta a conversar.
E então, contem para mim como foi a experiência de vocês. Eu acredito que foi bem bacana. Então, compartilha a sua experiência com o seu professor, com um colega de sala de aula, para vocês estarem realizando essa troca de experiências, que eu acho bem interessante. Bom, no meu caso, eu escolhi a carta. Eu escrevi uma carta para uma amiga lá de outro estado, de Belo Horizonte, e ela me retornou. E olha que interessante, veio numa folha de papel de caderno, como acontecia naqueles tempos antes de toda essa evolução da tecnologia. Então eu recebi uma carta da minha amiga de Belo Horizonte, aonde ela detalhou como nós fazíamos enquanto nós éramos adolescentes. É muito interessante estarmos sempre revivendo os tempos de antes e realizando essa troca. É uma experiência muito bacana de voltar um pouquinho no nosso tempo, não é mesmo? Então, agora que vocês realizaram toda essa experiência e vão fazer essa troca com os colegas ou com o seu professor, olha lá, eu separei uma leitura para vocês, uma leitura que fala um pouquinho dessa evolução dos meios de comunicação. Essa leitura que eu vou realizar para vocês é da autora Bárbara Soalheiro e ela é de Belo Horizonte. Que interessante, né? Mas o que acontece? Além dessa obra de autoria da Bárbara Soalheiro, nós temos outros livros que também contam um pouco da evolução dos meios de comunicação. Eu vou ler para vocês como fazíamos sem o telefone, porque o título da obra dela é Como Fazíamos Sem. Eu peguei aqui Como Fazíamos Sem o Telefone e eu vou ler esse trechinho para vocês. Vamos lá? Antes do telefone, mandávamos telegramas. É bem possível que você nunca tenha ouvido falar neles. Mas telegramas eram a única maneira de dar notícias urgentes para pessoas que moravam longe, quando o telefone ainda não tinha sido inventado. Funcionava assim. Se você queria mandar parabéns para alguém, por causa do aniversário, ou queria avisar de um acontecimento imprevisto, você ia até o correio e ditava a mensagem para o telegrafista. Existia um profissional que fazia só isso. A pontuação era dada usando um código de letras e o preço variava conforme o número de palavras. Com isso, o texto era sempre bem enxutinho. Morreu sua mãe e o enterro será amanhã, sendo que significava ponto. Ou venha
Clarice nasceu. Saudades. Olha só, era uma das abreviações SDS, quando se colocava no telegrama. Pensando bem, até que esse telegrama se parece um pouco com suas conversas pelo MSN e Facebook, não é mesmo? E até mesmo as mensagens de WhatsApp. Mas, e se você esquece, qual lição sua professora pediu para o dia seguinte? Ou quisesse pedir para sua mãe deixar você dormir na casa de um amigo? E se você não fosse pessoalmente, não havia como tirar sua dúvida ou fazer o pedido à sua mãe. Outra opção era convencer alguém a levar o recado para você, uma tarefa que costumava fazer parte dos deveres de empregados, profissionais que precisavam do leva e traz constante de informações e contratavam um contínuo, uma espécie de motoboy do século passado. Outros métodos usados passam para chamar pessoas a uma certa distância incluíam o uso dos assobios ou lanternas. Nesses casos, vizinhos estabeleciam códigos. Por exemplo, 2 piscadas poderia querer dizer vem até aqui. 5 piscadas, vou demorar um pouquinho mais. Ou 22 piscadas, muito rápidas. O que será que queria dizer? Meu irmão leu seu diário. No Brasil, o primeiro aparelho de telefone foi instalado na residência de Dom Pedro II, em 1877. Apenas um ano depois da invenção por Alexander Graham Bell, mas as ligações não eram diretas, como são hoje. Quando você pegava o aparelho do gancho, era conectado a uma central telefônica. E do outro lado da linha, uma telefonista era responsável por chamar o número desejado. A ligação indireta durou até 1966, quando a nova tecnologia permitiu ao usuário ligar diretamente para quem quisesse. Olha como evoluiu os nossos meios de comunicação. E como nós tínhamos que fazer sem. Será que hoje nós conseguiríamos fazer algo sem os aparelhos de smartphone, sem os nossos celulares, sem os nossos computadores e toda essa tecnologia? Como será que a gente faria isso? Interessante toda essa história dos meios de comunicação e dos correios. Olha quanto tempo se passou depois de tudo isso, quantas evoluções, não é mesmo? Então, eu deixo aqui essa dica de leitura para vocês, da Bárbara Soalheiro, e nos vemos na próxima videoaula. Tchau!